Live Santa Portal. Apoio Blumed Saúde. E Enge Plus Construtora e Incorporadora. Olá, boa tarde. São 4 horas e o Live Santa Portal está começando. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e também em nossas redes sociais. Você pode assistir ao programa ao vivo em nossos canais no Facebook e no YouTube. Quem quiser interagir com a gente, enviar perguntas para os nossos entrevistados, é só anotar o celular que aparece aí na sua tela, o celular da nossa produção, 982288219. Segunda-feira, pós-rodada do Campeonato Brasileiro, a gente está aqui com o Rodrigo Martins, jornalista do Santa Portal, que vem comentar aí os principais lances da rodada. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Gustavo. Boa tarde a todos. Vitória épica do Santos nesse fim de semana, Rodrigo, diante das circunstâncias. Olha, aquela vitória que o torcedor até respira fundo, né? Porque foi uma semana... Pode continuar. Peço desculpas pela nossa produção. Pode continuar, Rodrigo. Foi uma semana aí bem conturbada, né? O Santos teve... Olha, você me desculpe, Rodrigo. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. A nossa onda é te ver vivendo mais e melhor. É ter você curtindo a vida, sorrindo, abraçando, beijando, se movimentando tipo uma criança e, quem sabe, surfando. A nossa onda é ser o plano de saúde que mais cresce na Baixada. E você, qual é a sua onda? Blumed Saúde. A gente surfa na onda da saúde. Neste período de reabertura, a Célula Mater deseja que você reabra com mais humanidade. Renasça com mais amor. Ressurja com mais união. Retorne com mais cuidados. Renove com mais proteção. E realize com mais parceria. Afinal, a saúde não pode parar. Nem você. Fit Life Podologia Clínica, conceito inovador desenvolvido pela podologista Débora Stephanie, especializada em biomecânica dos pés. Equipe qualificada em podologia preventiva, geriátrica, infantil, diabética e desportiva. Na Fit Life, o ambiente é climatizado com conforto e segurança. Informações e agendamento pelo WhatsApp ou telefone. O cuidado que os seus pés precisam está aqui na Fit Life Podologia Clínica. Sexta-feira, 9 de outubro, 8 horas da manhã. Acompanhe os resultados atualizados das pesquisas eleitorais para prefeito e vereador das cidades de Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá. Ao vivo no Bom Dia Cidades. Pesquisa Santa Cecília TV, Badra Comunicação. A maior cobertura regional das eleições 2020 é no sistema Santa Cecília de Comunicação. Estamos de volta. Agora sim, Rodrigo, eu acho que nós estamos em paz agora. Os nossos problemas técnicos já foram resolvidos e você pode finalmente falar sobre essa vitória maiúscula do Santos Futebol Clube no fim de semana. Pois é, Gustavo, boa tarde a você, boa tarde a todos. Foi uma vitória aí que marca uma semana que foi bem conturbada para o Santos, né? Começou na segunda-feira passada com a aprovação do afastamento do presidente José Carlos Pérez. Mesmo assim, o Santos conseguiu, em meio a esse turbilhão político, 2 vitórias importantíssimas. Se classificou na Libertadores com uma virada sobre o Olímpia. Foram 2 viradas na semana, né? Se a gente for ver, as 2 por 3-2. E ontem foi um jogo, o Santos começou um pouco ali um pouco disperso no jogo, né? O Goiás começou tendo
um domínio maior da partida, mas o Santos conseguiu logo se encontrar. Ali o primeiro gol do Goiás, que saiu logo cedo no jogo, ajudou um pouco o Santos a acordar para a partida, e o time do técnico Cuca conseguiu colocar o seu ritmo de jogo. Teve esse lance aí do pênalti em cima do Lucas Braga, marcado com auxílio do VAR, o VAR que foi figura notável no jogo de ontem, né? 4 intervenções do VAR, talvez o recorde aí nesse Campeonato Brasileiro atual, e o Marinho empatou, vive uma grande fase. O Santos teve mais chances, que a gente está vendo. O jogo foi marcado também por alguns erros da arbitragem, né? Como já vem ficando comum aí em jogos do Santos, né, Rodrigo? Essa expulsão do Arthur Gomes foi uma expulsão um pouco, digamos assim, rigorosa demais, né? Pelo lance que foi. Foi uma disputa ali de bola, o jogador claramente não teve a intenção, mas o árbitro entendeu ali, revendo o lance, que seria para expulsão. E o Santos conseguiu a virada no segundo tempo, fez 2-1, depois 3-1, já ali 10 contra 10, aí o gol do Marcos Leonardo, que é mais um menino da Vila, né? O Santos e a sua fábrica inesgotável de talentos das categorias de base. E tomou um gol do ex-jogador do Peixe, Vitor Andrade, que quase empatou nesse lance, né? Mas o lance foi revisto pelo VAR, teve um impedimento na origem do lance ali do Rafael Moura, que a gente está vendo aí, ele estava voltando de impedimento. E isso tudo marcou uma partida em que o Santos, mais uma vez, na base da superação, conseguiu uma vitória importante. E é fundamental a gente falar muito, geralmente quando o time está mal, que falta vontade. E nesse time do Santos, além da boa fase que o time está vivendo, a determinação dos jogadores, mesmo com alguns problemas financeiros, problemas políticos, problemas de elenco ali, que o Santos não pode contratar, enfim, o Santos vem sofrendo desfalques, mas vem superando eles. Perdeu o Carlos Sanches, perdeu o Raniel aí, que está numa situação, né? Está internado no Albert Einstein. Eu ia falar disso. O Carlos Sanches, pelo menos 8 meses sem jogar, né? O Raniel... Essa temporada o Sanches está fora. Deve voltar para a temporada 2021. E o Raniel passou por um procedimento, né? Para aliviar ali o problema de trombose venosa profunda que ele está tendo na perna. Segundo a equipe médica do Albert Einstein, o procedimento foi bem sucedido. O jogador vem tendo uma boa recuperação. E a tendência é que aí o quadro clínico dele possa se estabilizar, ele possa ter alta nos próximos dias. Parece que essa trombose que ele teve foi resultado ainda da Covid, que ele se recuperou há algum tempo, né? Então o Departamento Médico do Santos trabalha com essa possibilidade, né? A gente ainda não tem certeza, provavelmente ele vai ser submetido a novos exames aí no Albert Einstein, que talvez possam apontar a razão desse problema, mas a gente sabe que é um problema recorrente da Covid, esse problema de circulação sanguínea. E como o Raniel ele teve uma volta ali um pouco mais rápida do que o normal, né? Ele teve poucos sintomas, conseguiu retornar, voltando a jogar, mas é uma doença que ainda é um mistério para todo mundo, né? A gente não sabe como é que... Cada um tem um efeito, né? Então, como é que o corpo pode reagir. Agora, voltando a essas 2 vitórias consecutivas do Santos por virada, ontem no programa do Faccioli, na estreia do Domingo Esportivo, o Faccioli e os convidados dele conversaram muito sobre o novo Cuca, que é o Cuca que está dirigindo o Santos agora. O Cuca é um treinador chato às vezes, que instável emocionalmente e que às vezes passa isso para a equipe dele. Esse Cuca que está dirigindo o Santos hoje é um Cuca mais alto astral, mais descolado e que tem conseguido dar equilíbrio emocional para a equipe para superar justamente esses momentos. Tem muito a ver com esse momento da equipe, né, Rodrigo? Eu acho que tem 2 fatores fundamentais aí dentro do que você falou. Primeiro, que o Cuca ele veio para o Santos com muita vontade de trabalhar. E o segundo fator é que o Cuca ele se dá bem nesse ambiente meio caótico. Ele viveu isso no Palmeiras em 2016, quando ele chegou. O Palmeiras estava muito mal, ele arrumou a casa, conseguiu levar o Palmeiras ao título brasileiro em 2016. E agora no Santos ele vem conseguindo fazer realmente um trabalho incrível. Se a gente vê o que ele está tirando desse elenco do Santos, mesmo com todas as dificuldades. O Santos entrou no G6 finalmente, conseguiu entrar, né? A gente vinha de um cenário aí bem complicado, né? Muita gente até na imprensa da capital falava que o Santos poderia brigar para não cair, o Santos bem longe disso.
O Santos tá brigando ali na parte de cima da tabela. Enquanto isso, o Corinthians está a 2 pontos da zona de rebaixamento, né? Exatamente. Para a continuidade do Brasileirão e da Libertadores, qual é a saída para esses buracos aí deixados no elenco? Você falou das categorias de base, pode ser aí que o Santos vai encontrar os reforços que vão suprir essas ausências do Raniel e do... Provavelmente, né? O Santos vai ter ali, tem o Lucas Lourenço, que é uma promessa da base, talvez seja aí o substituto do Carlos Sanches, ou ele ou o Giamota, já é um jogador que está há bastante tempo no time. E o Marcos Leonardo, né? Pintou bem aí ontem, fez um gol, primeiro gol dele como profissional. Isso mostra a força da categoria de base, mas o Cuca ele fez um alerta importante, ele voltou a cobrar a diretoria, agora uma nova diretoria, né? Ele já havia cobrado o Pérez, mas ontem cobrou o rolo para que o Santos possa resolver a situação com o Hamburgo e possa voltar a contratar, porque o elenco está muito curto e o Santos tem 3 competições pela frente jogando meio e final de semana, é bastante complicado. A gente tem a sorte aí de que não está acontecendo com o Santos, o que está acontecendo com outros times, de ter aí uma série de jogadores com Covid, porque... inviabilizaria a entrada da equipe em campo, né? Até menos de 13 jogadores, você não pode nem entrar em campo. Sim, o Santos vem tendo poucos problemas em relação a isso, só o Caio Jorge e o Raniel tiveram. E um detalhe que eu queria acrescentar, o Lucas Veríssimo, que ainda pode ser vendido aí pelo Benfica, tem uma negociação, mas talvez pelo curto período aí para o desfecho, para o final da janela de transferências para a Europa, talvez a negociação não ocorra. Feito. Próxima quarta-feira, quinta-feira, né, dia 8, o projeto da W Torre para a Arena do Santos vai ser apresentado para os conselheiros. Já passou da hora do Santos ter um estádio que tenha receitas que vão além do futebol, né, que possa receber shows, que tenha outras fontes de renda aí para o clube, né, Rodrigo? É até engraçado, né, um pouquinho... a gente falar, a Vila Belmiro, eu tenho uma memória afetiva em relação à Vila Belmiro muito grande, né? Primeiro estádio que eu fui ver um jogo de futebol. E a Vila Belmiro, ela tem todo o charme dela, mas realmente a gente sabe que o futebol moderno, ele necessita que o clube promova modernizações, promova buscar receitas, e isso passa necessariamente por uma reforma, por uma ampliação da Vila Belmiro. Tem esse projeto da W Torre, anteriormente teve um projeto de 20 mil e agora esse projeto da W Torre para 25 mil pessoas, uma arena multiuso que pode servir também para shows, para eventos, e que deve, se esse projeto sair do papel, né, deve ficar muito bonito, e o Santos deve ter uma grande fonte de receita aí com uma nova arena. O presidente José Carlos Pérez tem 10 dias para apresentar a sua defesa, presidente que está afastado do clube. Perspectiva é que ele continue fora do dia a dia do clube. As eleições também estão aí, né, Rodrigo? Tudo isso aí está se acumulando. Como é que ficam esses prazos diante tanto das eleições do clube, que devem ocorrer em dezembro, se não me engano, um mês e pouquinho, quanto com essa pandemia que não permite aí uma aglomeração de sócios para fazer uma votação? Como é que fica todo esse imbróglio? Então, a situação, para a gente pontuar um pouquinho, ele foi afastado, né? O presidente Pérez foi afastado na semana passada e agora ele tem um parecer aí, tem um tempo para apresentar a defesa dele, e em cima disso a comissão de inquérito e sindicância vai avalizar de novo a situação do presidente, que vai ser submetida à votação, aí sim dos conselheiros, não por afastamento mais, mas sim pelo impeachment do presidente Pérez. Caso esse impeachment seja aprovado pelos conselheiros, aí sim vai para uma Assembleia Geral de Associados que necessita, segundo o estatuto, ser presencial, e provavelmente tudo indica que o José Carlos Pérez não deve mais retomar a presidência do Santos. Teríamos condições nesse momento? Aí o presidente Marcelo Teixeira ontem falou desse assunto, inclusive, no programa do Faccioli. Teríamos condições de, nesse momento, fazer uma votação presencial com aquelas filas que se formam de associados? O Santos tem muitos associados. Como é que fica isso no meio do coronavírus? Como é que a gente combina com o coronavírus? Então, tudo depende também de autorização aí das autoridades sanitárias, né? Provavelmente o Santos deve estar conversando nesse sentido para ver a viabilidade dessa votação, de repente dividir a votação num prazo de horário maior ou dividir em 2, 3 dias, né? Algo que possa ser feito respeitando os protocolos de saúde, aí todo o protocolo
contra a pandemia do novo coronavírus. Para a gente terminar, Rodrigo, uma pergunta que não estava aqui no roteiro, mas que foi muito falada desde ontem, inclusive no Santa Portal foi muito acessada a notícia. Nosso presidente aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira, não confirmou, mas não negou uma possível candidatura, desde que seu nome seja consenso. Ele ressaltou que ele está trabalhando por um consenso entre todos, mas já não negou, né? Já disse que se o nome dele for consenso, que se houver uma união em torno de um nome, ele aceita o desafio. Perspectivas aí, torcida, né? Então o presidente Marcelo Teixeira, né, presidente aqui do Sistema Santa Cecília, ele é um dirigente com muita história no clube, não só o doutor Marcelo, como toda a família Teixeira. E ele é uma pessoa que sempre esteve muito ligada ao clube, né? E é um grande santista, e a gente sabe que a perspectiva dele ser candidato agita ali os bastidores das eleições do Santos. Já temos vários candidatos, mas é uma decisão, imagino que para ele seja uma decisão difícil, né, de tomar, de voltar aí, estar à frente do Santos, mas também é um dirigente com muita história no clube e com certeza, se ele vier a ser candidato, vai acrescentar muito ao clube. Muito melhor para o clube do que para ele pessoalmente, né? Porque acaba a vida pessoal, os compromissos se acumulam, né? Para o clube seria ótimo. O nosso saudoso Armando Gomes falava que a cadeira de presidente do Santos envelhece, né, a pessoa em alguns anos, e realmente é uma missão muito árdua, e a gente fica aqui com a torcida para que aconteça o melhor para o Santos Futebol Clube. É isso aí. Rodrigo, obrigado, viu? Até a quinta-feira. Tem rodada quarta-feira, né? Quinta-feira você com Santos e Corinthians. Aparece por aqui para comentar Santos e Corinthians. Fechado, Gustavo. Um abraço a todos. Valeu. A gente abre espaço agora para o Departamento de Jornalismo da Santa Cecília TV. No dia de São Francisco de Assis, o santo protetor dos animais, a tradicional bênção aconteceu, mas de uma forma diferente. Para evitar o contato entre as pessoas e seus bichos, a bênção foi por drive-thru. Na porta do Santuário do Valongo, os devotos levaram animais de todos os tamanhos e raças, que se comportaram direitinho. Ângela trouxe a gatinha Luna, de 13 anos, para pedir a São Francisco de Assis que interceda pela saúde da filha de 4 patas. Sobre a Ângela e sobre a Luna, a vossa santa bênção espiritual, por intercessão de São Francisco de Assis, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse ano tá especial, porque como ela tá começando com uma doencinha, né? A gente recorre mais ainda à ajuda de Deus, né? Para poder amparar no tratamento. Gizmo chegou de carro, cheio de pose e usando gravata. Ele e a cachorrinha Amora fazem parte da mesma família de devotos. É uma oportunidade tão boa para a gente poder trazer eles aqui, receber essa energia, receber uma bênção, né? Afinal de contas, nesse momento tão delicado para todos nós, né? Eu acho que é tão difícil, então a gente saber que tem alguém olhando pela gente, tem alguém protegendo a gente, e reforçar isso aqui é uma oportunidade ímpar. Eu moro sozinha, então nessa época ainda mais de pandemia, que a gente ficou isolado, é o nosso carinho, né? Quem tá com a gente o tempo todo, e conversa e brinca e tudo, é a companhia da gente. Essa outra cachorrinha se comportou que nem uma lady. A gente cuida como membro da família, né, como filho mesmo, e a gente quer que seja abençoado como filho mesmo, que siga por muitos anos com a gente, com muita saúde, companheirismo que eles dão pra gente, né? O amor que eles dão pra gente, a gente quer retribuir da mesma forma. Já o Luke e o Frederico não pouparam latidos durante a bênção. É um carinho, né, nos cachorros, é a bênção de São Francisco, que todo dia eles rezam para São Francisco, todo dia. Todo dia de manhã eles rezam para São Francisco e agradecendo sempre. São Francisco viveu na Itália na Idade Média. Era de origem burguesa e abandonou uma vida de riquezas para se dedicar às pessoas mais necessitadas e à natureza, e vivia cercado por animais. São Francisco de Assis é conhecido como o irmão universal. Ele nos ajuda a refletir
que o ser humano se relaciona com Deus, com o próximo e com a criação. E esse relacionamento não pode ser rompido. Se isso acontecer, nós vamos perceber que haverá uma desarmonia. E isso nós já estamos vendo no descuidado com a obra da criação, umas queimadas, o maltrato das pessoas e também de todas as criaturas. E agora, uma bênção especial para quem não pôde levar o bichinho de estimação por causa do isolamento. O Senhor abençoe você, a sua casa, a sua profissão e o animalzinho de estimação que você tenha consigo neste momento. Desça sobre a sua família e sobre esse animalzinho de estimação, por intercessão de São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tem gente que acha engraçado quando as pessoas dizem que o cachorro conversa. Ele conversa comigo. Olha, quem tem cachorro sabe, ele conversa mesmo. É bem legal. A pandemia fez com que muita gente tivesse oportunidade de se preocupar mais com alimentação e até usar o tempo livre para procurar alimentos mais saudáveis, o que ajudou quem já está investindo nesse mercado. Tem sim, então vamos ver. E sobremesa também. Muito gostosa. Vamos ver. Eu queria o frango crispy. Margarete já chega sabendo de cor o que vai levar. Hábitos de quem há 5 anos começou uma reeducação alimentar. Na época, ela estava preocupada com a saúde e queria emagrecer. Conseguiu perder 25 quilos. E na pandemia, o consumo por produtos naturais aumentou. Eu comecei a minha procura maior por produtos orgânicos, né? Produtos que a gente fala da terra, né? Com menos produtos industrializados possíveis. Não é que eu não coma, mas eu já diminui muito, fez muita diferença. E na pandemia eu acabei engordando um pouco e agora eu já acabei recuperando, ainda preciso perder um pouco mais. Mas eu perdi já 10, 15 quilos por causa da pandemia. A analista de sistemas conta o que costuma comer. Uma batata doce assada, um peixe, eu prefiro mais peixe. Carne eu como muito pouco, eu diminui bastante a quantidade de carne. Então eu faço peixe grelhado, tudo assado. A maior parte é assado. O pessoal brinca que meu gás dura uns 2 anos em casa. Renata é empresária e está no ramo de produtos naturais há 7 anos. Ela apresenta algumas das 140 opções da linha própria que não contém açúcar nem farinha e também são indicados para quem é hipertenso ou diabético. Tudo é fresquinho e preparado seguindo à risca as instruções nutricionais. E durante a pandemia, as vendas aumentaram. Teve um aumento de procura dos produtos saudáveis, né? As pessoas passaram a se preocupar mais com se alimentar corretamente. Mas não foi um boom. Aumentou em média de 15% a 20%. A gente tem a parte de delivery, então isso facilita que a pessoa não tenha que sair para comer fora. Em Bertioga, Fernanda produz geleias naturais, que são 70% fruta e 30% de açúcar menos processado. E as embalagens são retornáveis. Tivemos um aumento significativo na venda dos nossos produtos, na procura. E a gente também percebe que no mercado existe uma oferta maior hoje de produtos desse tipo, livre de qualquer tipo de substância dessas difíceis de pronunciar, né? Com ingredientes mais simples e o mais natural possível. Segundo a nutricionista Karina Budi, a alimentação saudável só traz benefícios. A manutenção desse peso, a retenção de líquidos, né? Então, se a gente não coloca muito conservante, muito sal na nossa comida, a gente melhora toda essa parte. Evacuação fica melhor, o nosso sono fica melhor, a gente consegue recuperar os nossos neurotransmissores de uma forma mais adequada, fazendo com que a gente fique um pouco mais focado e melhore a nossa concentração, principalmente no home office, né? E agora na escola, a maioria das escolas em casa. Então, olha quantos benefícios. Até vontade de comer comida mais saudável, né? Bom, agora a gente recupera o que seria a abertura do nosso programa, o papo que vai ser por videoconferência com o Ayrton Gontov, diretor do site Coroa Metade, um site de relacionamentos voltado a um público mais experiente. Olá, Ayrton, tudo bem com você?
Olá, é um prazer falar com vocês e antes de mais nada eu quero manifestar o meu carinho pela tua produção que tentou de tudo para que eu entrasse no ar. Eu dei mais de 80 entrevistas já e é a primeira vez que não estava dando certo. A tecnologia quando funciona... A minha. A tecnologia quando funciona é ótima, quando não funciona dá nisso. Mas a gente supera, a gente... Deixa eu só começar perguntando o teu sobrenome, Gontov mesmo? Fala Gontov, escreve Gontov, mas fala Gontov. Beleza. Ayrton, eu queria que você contasse primeiro um pouco da tua história, de como você teve a ideia de criar esse site, o Coroa Metade, que é um site de relacionamentos voltado a um público mais velho, né? Eu sou jornalista, trabalhei na Folha, Estadão, no Jornal da Tarde, em vários veículos. E há mais ou menos 9 anos, eu tive uma ideia de fazer um site voltado para o público maduro. Essa ideia eu tive por 2 motivos muito pessoais, por 2 experiências pessoais. Eu me separei aos 43 anos e mesmo sem ser tímido, eu vivenciei por 2 anos toda a dificuldade que uma pessoa mais velha tem para conhecer outra. Você não tem aqueles grupos enormes, você tem pouco tempo, você vai de casa para o trabalho, você vai do trabalho para casa, é difícil conhecer alguém. E há mais ou menos 7 anos, eu fui numa festa de amigos que não se encontravam há 30 anos. Essas festas que são possíveis hoje graças ao Facebook. E nessa festa, vendo meus antigos amigos, eu escutei muito assim. Eu percebi que 60% eram separados, viúvos ou divorciados. Daí papo vai, vem, escutei muito assim, cara, mulher para passar uma noite, eu tenho várias. Mas uma pessoa com afinidades culturais, com objetivos comuns, é tão complicado. Companhia eu tenho, companheira não. E as moças muito mais. Poxa, eu tô bem, eu faço academia, eu tô bonitona, os homens me olham, mas um cara sério que quer algo com uma moça que tenha 2 filhos é tão complicado. Companhia eu tenho, companheiro não. Daí eu estava casado já nessa época, voltei para casa e falei, amor, eu vou criar algo para esse público. Eu vou fazer um site, mas preciso de um nome. Fiquei pensando, às 3 da manhã em ponto, acordei minha esposa e falei, já sei, é o Coroa Metade. Sensacional. Nessa cidade, além de tudo, falta energia pra gente, para ir pra balada, para fazer aquele circuito de paquera que as pessoas normalmente fazem, né, Ayrton? Energia e também depende de cada módulo familiar. Tem pais, por exemplo, que moram com os filhos. Sim. Como é que eles vão sair e deixar as crianças sozinhas? Tantas mulheres que trabalham muito e ainda cuidam das suas casas, como que elas vão ter tempo, dinheiro e até disposição para sair, né? Então são vários fatores. Quais são as maiores dificuldades para quem é maior de 40 nesse campo amoroso? Você já com 7 anos de experiência aí no site, o que você sente de maior dificuldade de quem entra no serviço? As pessoas são muito variadas e cada uma tem as suas necessidades, né? Mas eu percebo muito assim, que quem já foi feliz no primeiro casamento tende a dar uma segunda oportunidade, a querer um casamento de novo, porque sabe que vai ser bom. Quem teve problemas, quem foi traído, quem teve um casamento muito ruim, tem medo de viver o inferno de novo, tem medo de se machucar novamente, e essas são as pessoas que têm mais dificuldade em aceitar que elas devem, que elas podem, que elas têm direito de encontrar um amor. Tem uma frase muito famosa que é: o segundo casamento é o triunfo da esperança sobre a experiência. A frase ela é verdadeira quando você teve uma experiência ruim e ela não é quando você teve uma experiência boa. Verdade. A minha próxima pergunta tinha muito a ver com tudo isso que você falou. Quem tem mais de 40 provavelmente já viveu relacionamentos sérios, já cometeu erros, já foi vítima de erros de outras pessoas também, já foi feliz ou foi triste, enfim. Já teve uma vida com 40 anos para frente. Como é que se consegue capitalizar toda essa experiência a favor? O site ajuda nisso também, dá dicas de, enfim, como superar um mau momento, como superar um mau relacionamento. O site ele não dá dicas, que ele é um site de relacionamentos. A gente tem algumas dicas de segurança, algumas dicas de postura, mas assim, tem um aspecto interessante que quando eu comecei a falar sobre o site, tem algumas coisas que eu falava porque eu acreditava, mas eu não falo mais porque eu não acredito mais. E eu antes falava assim, você sabe,
as pessoas maduras sabem o que querem. Hoje, depois de 7 anos à frente do site, eu posso quase que assegurar que quase ninguém na vida sabe o que quer. Nem os mais jovens e nem os mais velhos. Mas uma das poucas vantagens de ser maduro é pelo menos saber o que você não quer. Nisso, o site pode ser muito bom. Você pode dizer assim, só quero alguém que more em Lápis e na Baixada Santista, não quero ter um amor que more muito longe, não quero ter alguém que queira ser mãe, porque eu não quero ser pai novamente, ou eu quero ser mãe e não quero um homem que não queira ter filhos, quero alguém que seja religioso, porque isso é fundamental para mim, não quero alguém que seja religioso. Então você pode pôr alguns parâmetros do que é fundamental, e claro que você deve ter alguma flexibilidade, porque ninguém na vida é perfeito, e você não está casando com um objeto que você compra e leva para casa. Você tem que também se adaptar, ceder, aprender e mudar um pouquinho. A solidão é um problema mais sério para o pessoal da cidade, Ailton? A solidão afeta a muita gente, até muita gente casada que vive mal, até muita gente que tem filhos e os filhos não as visitam. Agora, de uma maneira geral, a solidão é um grande problema para quem está sozinho, para quem está separado. Agora, durante a pandemia, a gente percebeu o quanto o site é importante até para outros aspectos que nós não tínhamos imaginado antes. Por exemplo, o site sempre teve uma quase totalidade de pessoas que buscam amor, querem um companheiro ou uma companheira. Agora, com todo mundo em casa, pessoas que têm filhos, netos e não podem ser visitadas, pessoas que têm amigas e não podem ver as amigas, os amigos, muita gente tem entrado no site e colocado lá o que você procura, a amizade. Uma outra questão interessante, geralmente você procura pessoas que moram próximas. Agora você vê muita gente de Santos falando com quem está em Belém do Pará, pessoas de Porto Alegre falando com quem está em Manaus, porque a amizade se tornou mais importante nessa época de solidão absoluta. Interessante. Como é que tem sido essa experiência para um jornalista que passou por veículos grandes e tal, de dirigir um site de relacionamento? Bem diferente, né? Vou te falar assim, com toda a transparência, nós, jornalistas, tentamos ser mais comedidos, tentamos ser mais sóbrios, né? E eu confesso que eu chorei a cada um dos 85 encontros que eu tive com as pessoas que se casaram no site. É sempre muito gratificante, né? Sabe que eu costumo falar que eu sou um dos poucos empresários no país que festeja a cada cliente que perde, porque sempre que uma pessoa escreve e diz, cara, vou sair no site porque encontrei o meu amor, é muito legal, é muito gratificante. Eu ia perguntar disso, você acaba se envolvendo com algumas das histórias, né? Já foi, minha produção passou para mim que você já foi até padrinho de alguns desses casamentos que surgiram a partir do site. Eu fui convidado para ser padrinho 2 vezes, eu não pude ir porque era muito longe e foi muito em cima da hora, mas eu já conheci 85 casais, um deles de Santos, foi o primeiro casal formado no site, ele de Santos e ela de Santo André. E assim, e é muito bacana, você chega na casa das pessoas, como falei, eu sou mais emotivo, a minha esposa, eu até gosto de denunciá-la porque ela faz bullying comigo. Quando o casal começa a falar, ela já me olha assim, sabe, que eu tento me segurar, faço aquela coisa meio feia, o queixo fica tremendo assim, até que eu não aguento, choro, né? Porque é muito legal, Você conhece casais de vários tipos que contam suas histórias. Posso dar um exemplo? Pode, claro, temos tempo. Eu estava numa casa uma vez e a mulher disse assim, você falou na televisão que você une casais, mas é mentira sua. Eu olhei estupefato, disse, e pensei assim, acho que eles me convidaram, a gente estava vindo para essa cidade, eles brigaram e nós estamos no meio do caminho, né? Eles vão falar que eles vão se separar. E eu falei assim, eu não entendi. E ela falou, vem aqui. A gente estava sentado à mesa, levantei tenso, ela foi até uma porta que ficava junto à sala, abriu e tinha 2 crianças brincando. E ela falou assim, é o meu filho e é o filho dele. Você não une casais, você une famílias. É para ficar emocionado, né? Muito legal, muito legal.
Como é que o site se diferencia dos outros serviços que já existiam quando você criou, né? Tem vários serviços aí na internet com esse fim de se achar um relacionamento sério. Como é que o Coroa Metade se diferencia e de que forma os aplicativos que têm ficado mais comum nos últimos anos também afeta o serviço de vocês? O primeiro diferencial é que ele é pioneiro. Foi o primeiro site voltado para o público maduro. Até há 8 anos, as pessoas tinham muito essa associação que site é para pessoas mais novas. Daí, modéstia à parte, o nome ajudou muito, ele foi bem criativo, brincando com a questão da cara metade, né? O site, ele tem alguns diferenciais que são muito tênues. Sempre que uma pessoa fala assim, o meu diferencial é atender bem, é tudo muito relativo. Mas, assim, a nossa aprovação é sempre manual e não é feito por máquinas. E a gente tem um aviso uma preocupação permanente com a questão da segurança. Então, a pessoa entra no site, a primeira mensagem que chega é intimidadora. Eu falo mais ou menos assim, você é bem-vindo ao site, é um prazer tê-lo conosco, saiba que 99% das pessoas são honestas, mas existem perigos. Se alguma pessoa lhe pedir dinheiro, você nunca, em hipótese alguma, qualquer que seja a desculpa que ela dê, você entregue. Se a pessoa lhe pedir qualquer dinheiro, for preconceituosa, for racista, for homofóbica, etc., você denuncia, que essa denúncia será anônima e a pessoa será excluída do site. Então, nossa preocupação é constante em conversar com o usuário, mostrando as seguranças que ele tem no site e os cuidados que ele deve ter. Perfeito. É melhor perder algum cliente que se assuste do que colocar uma pessoa que seja ingênua. Sabe que neste tempo de pandemia teve uma outra mudança. A gente tem mais ou menos 85% de pessoas que antes de irem para o Coroa Metade tiveram em outros sites antes. Pessoas que já têm experiência. Agora, mais de 50% dos novos usuários são pessoas que nunca tiveram em sites antes. São essas pessoas que estão sozinhas em casa e entraram pela primeira vez em um site de relacionamento. Essa mistura de carência afetiva e inexperiência pode facilitar um eventual golpista. Por isso, a nossa preocupação é muito grande nesse sentido. Muito legal. Ayrton, queria agradecer a tua gentileza em atender a gente. Peço desculpas pelos nossos problemas técnicos, já resolvemos, né? Muito obrigado pelo papo. Quem pede desculpas sou eu. Novamente manifestar o meu carinho para a tua produção. Eles ligaram antes, ligaram no tempo. Eu testei, estava tudo ok. Não sei o que aconteceu, que começou a inverter a imagem. Tive que tirar o celular, desligar e ligar de novo. E agora está tudo bem. Tá tudo Agradeço certo. pelo carinho de vocês. O papo foi ótimo. Obrigado, Ayrton. Um abraço. Obrigado, um abraço para vocês também. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos em 2 minutos. Até já. O Célula Mater traz para Santos um serviço de análise inovador, de alta velocidade nos resultados, com total precisão e confiança. O Lab Express. São mais de 50 tipos de exames clínicos prontos em até 1 hora, junto com o serviço Prime Assistance, em que nós buscamos você em sua casa gratuitamente. Agende seu exame. Acesse celulamater.com.br ou ligue 3225-2586. Lab Express é Célula Mater. O momento decisivo da sua cidade está chegando. Dia 15 de novembro serão as eleições municipais 2020. E dia 15 de outubro, o debate com todos os candidatos a prefeito de Santos, ao vivo dos estúdios da Santa Cecília TV, 21h. Não perca! Sistema Santa Cecília de Comunicação nas eleições 2020. Aqui, nós ajudamos você a decidir o seu voto. Apoio Voo de Túnel, Santos e Guarujá mais próximos. Acesse voodetúnel.com.br. Laboratório Célula Mater, Hospital Oftalmológico Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido.
aí, gente? Tá curtindo o programa Momento de Brincar? Olha só, não é um programa só pra criança, é um programa pra toda a família. E sabe quando passa, né? De segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, ao vivo, com o tio Paulo, aqui na Santa Cecília TV. Ah, mas também passamos de manhã e nos finais de semana. Você não vai perder, né? Eu te espero. O nosso encontro está marcado aqui na Santa Cecília TV. Fui! Equipe Lock, locação de equipamentos para construção civil. Equipe especializada em manutenção e assistência técnica. Linha completa de produtos com os maiores estoques do litoral. Garantia, tranquilidade e eficiência em suas obras. Sempre com novas tecnologias para atender o mercado com economia, agilidade e segurança. Ligue 32243100 ou acesse equipelock.com.br. Equipe Lock. Qualidade é proporcionar satisfação aos nossos clientes. Voltamos. O Colégio Santa Cecília realizou um drive-thru para marcar a abertura da Semana da Criança. Mesmo sem contato físico, o evento voltado aos alunos da recreação infantil ao 6º ano foi emocionante. Foi um reencontro sem abraços, mas a alegria em rever os professores tocou a Cíntia, mãe do pequeno Evandro. Ele sente muita falta. E eu, como estudei aqui desde criancinha, ver as professoras agora me emociona, né? Todos os anos, o Colégio Santa Cecília prepara uma festa para comemorar o Dia das Crianças. Neste ano, por causa da pandemia, a direção preparou uma comemoração diferente. Tomou todas as precauções para ter distanciamento e conseguir presentear seus alunos nesta data tão especial. Com muito amor, com muito colorido, com muita satisfação, realmente o amor no coração e as famílias presentes, as crianças estão sempre ao nosso lado. Quando fizemos o convite, né, pensamos em todos os cuidados, né, na embalagem, foi feita com muito cuidado, todas com luva, proteção, né? Não dá para dar um abraço, mas nesse olhar e no carinho de como foi feito as coisas. Cada professor carregava uma plaquinha com mensagens carinhosas e cheia de saudade. Não faltaram selfies para registrar o momento. E muitos alunos presentearam seus professores. Eu ganhei um cartaz tão bonitinho, eu falo, ai gente, é tanto carinho, né? Que não tem preço, não tem preço. Vê-los sorrindo, felizes, porque os nossos olhos dizem tudo. E os olhinhos deles, como os nossos, estão brilhando a cada dia mais. E olha só a festa que essa família fez. Trouxe até cartaz para dizer que em breve vão se encontrar dentro de um abraço. Saudade dessa família toda do Santa Cecília, que é muito legal. E é bom ver todos. O Murilo também veio matar a saudade das professoras. Ele está com saudade dos amiguinhos também de abraçar, né? Mas tudo vai passar e vamos com certeza se encontrar todos juntos de novo. Murilo, tá feliz em rever os professores? Sim, tô muito. O que mais você gostou aqui hoje? Eu gostei de ver todas as professoras, ver o colégio de novo. Isso. Um pouquinho. Ganhar presente? Sim. E esse cartaz, foi você que fez? Não, foi meu pai. Ele me ajudou. São essas coisas que é um momento histórico, mas nós temos que encontrar formas de exteriorizar como nós queremos bem essas crianças e que tudo vai voltar ao normal. O importante é que as aulas remotas estão garantindo a qualidade de ensino, estão garantindo de alguma forma o aprendizado de muitos valores que eles carregarão para o resto das suas vidas. Durante a semana, outras atividades virtuais serão realizadas para fazer com que esse Dia das Crianças seja inesquecível. Cada dia tem uma atividade programada, fantasiados, de pijama, o dia do cabelo maluco, nós, as crianças, as professoras, todo mundo curtindo esse momento, brincadeiras, encerrando na sexta com a caça ao tesouro online. Entramos num mês importante de completar aí um ciclo de 60 anos de atividades do Colégio Santa Cecília, então é um mês abençoado, um mês realmente fundamental para as origens e a fundação do Colégio Santa Cecília.
O Buzz Lightyear, o Bernardo Martins já está aqui com a gente. O Buzz Lightyear tem, como minha bisavó dizia, bicho carpinteiro, né? Não consegue ficar parado. Tá ali do lado do Dr. Marcelo. Só fazendo pose, né? Adorei essa fantasia do Buzz, Gustavo. Muito legal. Muito legal. Bernardo, vamos ver primeiro o almanaque de hoje, depois a gente conversa, porque faz 11 anos que o mundo perdeu a genialidade de Steve Jobs. 9 anos já. Veja outros destaques deste 5 de outubro no almanaque de hoje. Hoje é dia de São Benedito, um monge franciscano nascido na Itália e que é padroeiro dos cozinheiros e dos africanos. Hoje também é Dia Mundial do Professor. Fica aqui nossa homenagem a estes profissionais que garantem o futuro da humanidade. Neste dia, há 29 anos, o finlandês Linus Torvalds anunciava a primeira versão do sistema operacional Linux. Este dia marca os 9 anos sem o gênio Steve Jobs, fundador da gigante da tecnologia Apple. Nasceu em 5 de outubro o comediante Larry Fine, o Larry dos Três Patetas. Também fazem aniversário hoje o cantor Moacir Franco, que chega aos 84 anos. O diretor de cinema Clive Barker, o astrônomo Neil deGrasse Tyson e o ex-piloto de Fórmula 1 Michael Andretti. Os parabéns vão ainda para a atriz Kate Winslet e o ator Guy Pearce. Bernardo, hoje de manhã, enquanto a gente estava montando aqui o almanaque, você tomou um susto. Pô, mas o Dia dos Professores não é dia 15 de outubro? Pois é, Gustavo. Tem o Dia Mundial dos Professores, o Dia Nacional dos Professores. Hoje é o Dia Mundial dos Professores, 5 de outubro. O dia 15 é o Dia Nacional dos Professores. Não sei do professor, né? Não sei a origem de nenhuma das duas datas, mas não tem problema nenhum da gente celebrar. A gente comemora os dois aqui daqui 2 semanas, né? Também. É a profissão que forma todas as profissões, né? Exatamente. Então, é o nosso futuro. O que você traz de destaque aí pra gente, Bernardo? Bom, primeiro a notícia mais quente do momento, né? Foi veiculado agora uma entrevista, né, como se fosse uma coletiva com os médicos do presidente americano Donald Trump, na porta do hospital em que o presidente está internado com Covid-19. Bom, a informação é de que Trump deve receber alta ainda hoje, fim da tarde, começo da noite, portanto, tudo bem, pelo menos é o que indica, com o presidente americano. O presidente americano que chegou a receber oxigênio, né, passou aí, não foi tranquilo o Covid dele, né? A mensagem dele, pelo que foi passado a nós, é que ele disse o seguinte: não tenho medo da Covid. Fácil, quando se é o presidente dos Estados Unidos. Bom, mudar de assunto, trazer o assunto aqui para a nossa região, né, para o nosso estado, porque o governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje a abertura das matrículas para o ano letivo de 2021 na rede estadual de ensino. As matrículas começam amanhã. Para quem já faz parte da rede estadual, as matrículas vão até o dia 16 e a solicitação tem que ser feita pelo aplicativo Minha Escola SP ou pela plataforma Secretaria Escolar Digital. Para os alunos que ainda não fazem parte da rede estadual, o prazo é maior, vai até o dia 30 de outubro e os pais ou responsáveis podem procurar qualquer escola do estado, a diretoria do ensino e até mesmo os postos do Poupatempo em qualquer lugar do estado. Isso aí. Voltando a falar da Covid-19, só mais um pouquinho, Bernardo, a gente teve nesse fim de semana São Vicente anunciando o retorno das atividades dos cinemas e Santos também, logo depois, já há inclusive a confirmação aí de que um cinema grande daqui de Santos deve reabrir ainda essa semana suas portas com as regras de segurança. Eu te digo que eu sou um cara muito ligado a cinema, frequentei cinema desde pequenininho, era no cinema que eu me abrigava, enfim, tem toda essa ligação emocional com o cinema, mas eu não me sinto à vontade para voltar ainda para uma sala de cinema, não sei. A gente estava até conversando ali fora, né, essa questão da volta dos cinemas, e acho que para mim a maior questão, além da Covid-19, é que não tem muito filme passando, não tem tanto lançamento assim, pelo menos os mais esperados do ano, foram cancelados ou adiados ou lançados via streaming, né, nas plataformas digitais, então acho ainda meio complicada essa questão de cinema. Pois vai voltar ainda para passar filme antigo, né? Conforme passar filme que já estreou. Enfim. Aí, quem se sentir seguro para isso, né? Eu confesso que eu não vou esperar um pouco mais.
Temos fake news, Bernardo? Temos fake news, Gustavo. A fake de hoje, ela diz que todos os laboratórios que estão desenvolvendo vacinas contra a Covid-19 vão ter isenção de responsabilidade civil. Ou seja, se houver algum efeito colateral grave ou até mesmo a morte, não seria possível processar essas empresas. Essa mensagem está sendo veiculada com a intenção de assustar as pessoas, né, de criar um medo para com a vacina e naquela campanha de vacina, né, para as pessoas não se vacinarem. Deixa eu explicar. Não existe essa questão de responsabilidade civil, né? Elas são, sim, responsáveis pelo que elas fabricam e, pelo menos, nenhuma vacina que esteja sendo desenvolvida aqui no Brasil, tá? Tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz, inclusive, já emitiram nota afirmando de que não passa de balela essa história de isenção de responsabilidade civil não existe. A gente até espera, né, que as vacinas venham sem efeitos colaterais, mas caso venham, a gente tem sim a quem a gente possa e deve responsabilizar, né, Gustavo? É para isso que serve esse período de testes, né? Para avaliar efeitos senão colaterais. Já teriam lançado a vacina. Pois é, mas, aliás, ela está sendo lançada com um tempo bem abreviado em relação a outras, né? O período aí de teste de vacina costuma durar muitos anos e por causa da emergência está sendo abreviada. Bernardo, obrigado. Amanhã é a Cláudia Duarte que apresenta o programa, mas a gente se vê na quarta-feira. Isso aí, até quarta, Gustavo. Até quarta. O programa de hoje termina com um grande momento do show tributo ao já falecido Beatle George Harrison, na voz de um dos papas da soul music, Billy Preston. Além do vozeirão do Preston, vale tentar identificar todos os grandes músicos que tocam nessa banda, como Eric Clapton, Ringo Starr e Paul McCartney. Vê eles por ali. Além do próprio filho do George Harrison, Danny Harrison. Com vocês, My Sweet Lord.